Fala pessoal, professor William Capriata aqui. Se você não me conhece, eu sou professor de certificações bancárias e financeiras e no vídeo de hoje eu quero trazer para você as principais lições do livro O Jeito Warren Buffett de Investir, do autor Robert Hagstrom. Então já considere deixar o seu like aí, se inscrever no canal. O livro ele está aqui do lado, depois eu vou deixar o link dele na inscrição. Vamos lá então, pessoal. Warren Buffett é um investidor e filantropo americano, é o principal acionista, presidente do conselho e diretor executivo da companhia Berkshire Hathaway, companhia que supervisiona e gera um conjunto de empresas subsidiárias, atuando principalmente no ramo de seguros, mas também em investimentos diversificados. Buffett é constantemente citado na lista da Forbes das pessoas com maior capital do mundo e é considerado o mais bem-sucedido investidor do século XX e do mundo de maneira geral. E é conhecido como o Oráculo de Omaha. Então, com toda certeza, um investidor desse ele tem muitas lições para nos ensinar. E aí, começando pelo que o livro nos passa, ele diz o seguinte, Warren Buffett é um investidor impassível, ele parece absolutamente imune a influências emocionais. Só para você ter uma ideia, a maioria dos investidores se tornam ambiciosos, confiantes e eufóricos quando os preços das ações sobem, comemorando seus ganhos, comprando mais, em vez de aproveitar e lucrar. Então, quando os preços caem, eles ficam deprimidos e temerosos, vendendo seus ativos a preços irrisórios, invariavelmente desanimando diante de novas compras. E o que talvez ainda seja pior, esses investidores têm uma terrível propensão a julgar aquilo que estão fazendo com base nas ações dos outros, ou seja, de outras pessoas, permitindo que a inveja pelo sucesso alheio os force a correr riscos adicionais pelo simples motivo de os outros estarem agindo dessa forma. A inveja ela é tamanha que faz as pessoas seguirem a multidão até para investir no que desconhecem por completo, coisa que o Warren Buffett ele sempre deixa claro, jamais invista em algo que você não conhece. Tá? Esse daí ele é o famoso efeito manada, quando você começa a seguir o que as outras pessoas estão fazendo, mas você nem sabe o motivo delas estarem fazendo. Então é como eu sempre digo, quer começar a investir? O primeiro passo é você buscar conhecimento, é estudar, fazer cursos, ler muitos livros. E o Warren Buffett ele traz também uma lição muito conhecida pelos investidores. O foco no longo prazo e a não preocupação em relação à volatilidade. O horizonte de tempo dos investidores eles vem ficando cada vez menor e eu acho que provavelmente isso se deve a uma maior atenção da mídia para os resultados dos investimentos, ao contágio das informações entre investidores, seus clientes e o empenho de obter ganhos anuais, né? Isso aí tudo introduzido pelas taxas anuais de incentivos dos fundos de investimentos. Mas, como algumas pessoas permitem que vieses sem sentido contaminem suas ideias e ações, podemos nos beneficiar quando nós os evitamos. Desse modo, a excessiva preocupação da maioria dos investidores com resultados trimestrais e anuais gera oportunidades de lucro para aqueles que pensam em termos de períodos mais longos. Há uma famosa frase dita por Warren Buffett que é a seguinte: o período em que se mantém um investimento é para sempre. Olha o que ele falava, né? Ele também já afirmou que ele prefere ganhar 15% ao ano em um investimento irregular do que 12% em um investimento estável. Então a abordagem de investimento de Warren Buffett, ela basicamente pode ser resumida de que forma? Primeiro, pense na compra de ações como sendo a aquisição de frações ou partes da empresa como um todo. Aqui entra aquela mentalidade do investidor sócio. E eu sempre dou o mesmo exemplo aos meus alunos, tá? Para aqueles que me buscam, querendo aprender a investir, que é sempre o seguinte: imagine que você tem a oportunidade nesse momento de se tornar dono do Banco Itaú ou então da Oi, que, diga-se de passagem, está em recuperação judicial. Se você for um investidor racional, é claro que você iria escolher o Itaú, porque ele é uma empresa extremamente rentável, tem margem líquida positiva, está dando lucro líquido positivo. Então eu pergunto, por que a maioria das pessoas querem comprar a Oi? Que é uma empresa que não tem margem líquida, ou seja, a margem líquida dela é negativa, é uma empresa que não dá lucro. Porque elas não procuram pelo valor da empresa. Elas entram na bolsa e elas começam a fazer o quê? Elas procuram por preços. Elas pensam que pelo fato de uma ação custar R$1 na bolsa, será mais fácil ela atingir R$2 e ele multiplicar o seu patrimônio do que uma ação que custa 25, por exemplo, chegar a R$50. E essas pessoas elas estão redondamente enganadas. Você não deve procurar por pechinchas
na bolsa, você tem que sempre procurar por empresas saudáveis e rentáveis. Essa é a mentalidade do investidor sócio. Você vai se tornar dono daquela companhia, então seja dono de boas companhias. Segundo ponto, construa uma carteira focada e de baixo giro, ou seja, evite ficar movimentando sua carteira a todo momento, gerando altas taxas de corretagem para tentar surfar movimentos de curto prazo. Na maioria das vezes isso não dá certo, isso é uma dica também do Warren Buffett. Invista somente naquilo que consegue entender e analisar, isso é uma outra dica dele. E quarto, principal, exija uma margem de segurança entre o preço de compra e o valor da empresa ao longo do tempo. Só para você ter uma ideia, a formação de Warren Buffett ela é uma síntese de 3 filosofias de investimentos distintas, resultantes da mente de 3 figuras poderosas, Benjamin Graham, Philip Fisher e Charlie Munger. Esse Benjamin Graham, só para você ter uma ideia, ele é o autor do Investidor Inteligente, é um livro muito bom, tenho ele aqui atrás também. E o Graham ele tinha 2 regras poderosas que o próprio Warren Buffett usa até hoje. A primeira é, não perca dinheiro, e a segunda é, não se esqueça da primeira. E ele consolidou essa filosofia de não perder em 2 diretrizes específicas e tangíveis que cimentavam sua margem de segurança, que é justamente o ponto 4 da abordagem de investimentos do Warren, que eu citei agora há pouco. Primeiro ponto, comprar uma empresa por menos de 2/3 do seu valor de seu ativo líquido, ou seja, se o preço das ações estava abaixo do valor por ação. Graham considerava tal método infalível para nortear o investimento. E se você quiser procurar por isso, você pode inclusive acessar o site do Status Invest, lá você encontra o valor patrimonial por ação, é um indicador super simples de achar. 2. Concentrar-se em ações com baixo índice preço sobre lucro. O índice preço sobre lucro, ele também é conhecido como índice PL, e ele basicamente mostra quantos anos você demoraria para reaver o seu capital investindo na forma da distribuição de dividendos daquela companhia. Ou seja, quanto maior esse índice for, pior, pois ele indica que os preços daquela empresa estão se distanciando e muito dos lucros. Só para você entender melhor, imagine uma companhia com índice PL de 70 e aí você foi lá e aplicou R$10.000 nessa companhia. Isso significaria que você iria demorar 70 anos para reaver esses R$10.000 que você investiu, recebendo os dividendos daquela companhia. Então é muito tempo. O Warren Buffett e o Benjamin Graham, eles indicam que você compre ações com índice PL abaixo de 15. Que daí eles acreditam que dessa forma você está comprando companhias com margem de segurança. Tá? Então, considerando toda essa abordagem de investimentos desse grande investidor, eu acredito que nós podemos concluir os ensinamentos de Buffett com uma frase épica da obra-prima Guerra e Paz, de Lev Tolstói. Os mais fortes de todos os guerreiros são estes 2, o tempo e a paciência. Então, se você parar para pensar, a metodologia que o Warren Buffett utiliza é extremamente simples e objetiva. Ele procura empresas boas, com preços baratos, que ele consegue entender e analisar, e compra ações dessa companhia e mantém por um longo período. Ele não fica procurando oportunidades de curtíssimo prazo, ele não faz day trade, essa coisa que muitas vezes a pessoa ela tenta ficar rica da noite para o dia. Então tá, pessoal, o que você acha? Essa metodologia de investimento aí de longo prazo, ela faz sentido para você ou você acha que isso aí é só para quem tem dinheiro, para quem tem pouco não serve? Você sabia também que a abordagem Warren Buffett era tão simples assim? Então comenta aí qual que é a sua opinião sobre esse assunto. Eu aproveito e peço para que você curta e se inscreva aqui no canal, isso me ajuda muito e é muito importante para mim. Valeu, pessoal, e até a próxima.